Este programa é livre para todos os públicos. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês vieram, acolheram ao convite daquele que é o anfitrião dessa festa. Quem é o anfitrião dessa festa? Quem chamou você? Diga bem forte. Muito bem, vamos aplaudi-lo? Eu também quero pedir para você olhar para quem está do seu lado, que deve ter vivido alguns contratempos, alguns empecilhos para estar aqui, mas ele veio, ele chegou. Então olha para quem está do seu lado, dá uma salva de palmas para ele, porque ele venceu para estar aqui, as tribulações. Graças a Deus. Bom, nós estamos imersos nesses dias de graça. Acho que nunca tivemos uma festa da misericórdia começando na quinta-feira, né, Dani? Mas então estamos mergulhando na misericórdia para vivermos o ápice, que é a festa da misericórdia que viveremos amanhã. E uma festa que foi o próprio Jesus que pediu para Santa Faustina para que ela existisse. Então você que está aqui foi convidado para uma festa que o próprio Jesus promoveu e quis que nós experimentássemos. Isso é bom demais, não é? Meu Deus! Mas ele deu um convite para cada um. E o convite que ele deu, sabe qual foi? Ele disse que essa festa era para os pecadores. Então quem está aqui são os pecadores. Ele disse assim: reúne um maior número de almas de pecadores, porque eles têm direito à minha misericórdia. Oh meu Deus, você veio aqui para ser tomado por este amor, por essa misericórdia. Respira fundo, fala: graças a Deus. E interessante que o que me foi pedido foi para que eu partilhasse com vocês que o remédio é a divina misericórdia. Nós já fizemos desde quinta-feira, a experiência da misericórdia como um bálsamo. Podemos primeiro conhecer um pouco a história de Santa Faustina, o que o diário não conta. Podemos experimentar o bálsamo da misericórdia. Podemos experimentar o perdão, né? O valor do perdão, não é? A alegria da misericórdia. E agora nós vamos entender o remédio. A misericórdia nessa face de remédio. Mas me ajuda a entender, se nós vamos tomar um remédio, tem uma doença, verdade ou não é? Quais os tipos de doença que nós temos? Dor de cabeça, dor de barriga, que mais? As viroses que estão por aí, quem tem criança pequena sabe que tem uma virose rodando por aí, que as crianças ficam com febre, depois não aparece, não consegue ver o que é. Os meus já tiveram, a da Dani está com febre. Então, tem esses tipos de doença, que são as doenças mais leves, não tem? Doenças mais leves que nós vivemos. Eu partilho com vocês que eu estou vivendo. Quinta-feira eu quase travei a coluna. E eu precisei ir no quiropata. E ali ele tem uma maquininha que parece uma britadeira. Não sei se alguém já foi. Alguém já foi? Tem gente levantando a mão. É bom, mas é ruim, né? Tem que doer para depois passar. Mas ele disse que eu ainda ia ficar 2 dias com dor e estou aqui com ela. Mas são doenças. Existem também doenças mais graves. E conversa aí rapidinho com quem está do seu lado. Qual é a doença mais grave
Conversa aí com quem está do seu lado. Rapidinho. Qual seria essa doença mais grave? E aí, chegaram algum consentimento aí? Chegaram? Qual seria, então, essa doença mais grave? Qual? Da alma? Eu posso dizer para vocês que uma doença, que é a pior de todas, que terminou sendo o nosso ingresso para estar aqui, ela é o pecado. Porque o pecado, ele pode matar o corpo e a alma. O pecado pode nos adoecer, verdade ou não é? O pecado, ele pode nos travar. O pecado, ele pode causar doenças. O ressentimento pode gerar, muitas vezes, o câncer, outras enfermidades. Então, o pecado também pode nos levar à morte, uma vez que eu não o confesse. E eu posso perder o céu. Então, ele é uma grande doença, é ou não é? E para tratar as doenças, nós temos remédios doces e remédios. Os remédios de criança geralmente são... Quais são os remédios doces? Se você for dar para a criança, dipirona, xaropinho, docinho, o que mais? Os xaropes geralmente são doces, não é? E o que a gente poderia dizer que são esses remédios doces da misericórdia? Os remédios doces da misericórdia, eles são os consolos de Deus. Até mesmo você que veio para cá e já viveu momentos de oração, de pregação, e já tem sentido no seu coração os consolos de Deus, tem experimentado isso? Ah, que bom, são os remédios doces. Esse Deus que é bondoso, amoroso, que se entregou por inteiro por amor a nós e nos permite experimentar deste amor doce. Mas também existem os remédios amargos. Existem os remédios doídos. Uma injeção, dependendo de quem aplica, ela é bem doída. Ou dependendo do medicamento, do remédio que tem nessa injeção, ele arde. Nas minhas gestações eu preciso tomar o Clexane, o enoxaparina, que foi usado muito na pandemia para a trombose, para que as pessoas não tivessem trombose. Então era uma injeção que ela é aplicada, ela dói e o remédio arde. Depois que você tira a injeção, ele fica ardendo. Então existe esse tipo de remédio que eu quero partilhar com vocês. Então São Tomás, ele vem nos explicar que a misericórdia e a justiça de Deus são dois atributos de Deus que não se contradizem. E ele vem dizer que Deus é infinita justiça, mas que Deus também é infinita misericórdia. Que se nós tivéssemos uma árvore chamada misericórdia, um galho desta árvore seria a justiça. E o que seria essa justiça divina que brota da misericórdia de Deus? Olhando para a nossa vida, tenta ver aí o que seria uma justiça divina na sua vida. Pensa aí. Algo que você viveu e falou assim, não, isso era justo, eu precisava viver. Consegue perceber? Quando a gente experimenta a justiça de Deus, é porque Deus não nos ama? Não, não é porque Deus não nos ama. Ele envia esta realidade, uma pena, uma punição, porque Ele quer nos salvar. Diga para você mesmo,
Deus envia porque Ele quer me salvar. O interesse dele é a minha salvação. E Deus, Ele manifesta a sua misericórdia quando Ele nos cria. Deus nos criou do nada, criou lá o homem e a mulher do nada. Isso é um ato de misericórdia de Deus? É, Deus nos criou, Deus te criou. No ventre da sua mãe, Deus foi te tecendo dia após dia, por um ato de amor, de misericórdia para com você, certo? Mas a misericórdia de Deus se manifesta mais na redenção. Por quê? Porque como pecador que nós somos, porque estamos aqui, foi o ingresso que nos trouxe, como pecadores, nós tínhamos direito à morte, à condenação. Mas, por misericórdia, Deus envia o seu Filho ao mundo para nos salvar. Então, de condenado, nós nos tornamos e podemos ser salvos. Isso é ou não é obra da misericórdia de Deus? É obra da misericórdia de Deus, a nossa salvação. Vivemos a Semana Santa, experimentamos aí da entrega de Jesus por amor a nós, para nos salvar. Agora, Deus, como quer nos salvar, Ele envia apelos de misericórdia. Repete comigo: apelos de misericórdia. E o que são esses apelos da misericórdia divina? São as graças, as manifestações de amor de Deus. Mas também Deus envia, e preste atenção, Ele permite males na nossa vida que são penas medicinais, são remédios. Então Deus permite, vai entendendo porque vai clarear muito o que você vive. Deus permite males, penas medicinais, remédios de Deus para nos salvar. Deus envia muitas vezes e nos dá um remédio amargo para a nossa salvação. E o que seria esses remédios amargos? Nesta vida, nós percebemos que Deus precisa tirar, Ele tira sempre um bem maior de um mal, verdade ou não é? Aqui na Canção Nova nós aprendemos com o Padre Jonas as visitas de Deus. Alguém já ouviu falar da visita de Deus? O que são as visitas de Deus? Existem visitas de Deus que elas são programadas. Você está aqui num encontro, é uma visita de Deus, é ou não é? É, a gente pode dizer que é um remédio doce. Você parar um pouquinho, vou parar hoje para rezar, eu vou fazer um retiro pessoal, vou pegar essa manhã, vou na capela rezar um pouquinho. Eu estou programando um encontro com Deus, certo? Então é uma visita de Deus programada. Mas existem as visitas de Deus que não são programadas. Quais são elas? Como eu disse, uma enfermidade, um problema, uma dor, um acidente. São visitas não programadas, mas elas podem e devem nos levar a um encontro com Deus, certo? Deu para entender? Então nós temos o remédio doce da misericórdia, que são as manifestações de amor, os consolos, a graça, a presença de Deus misericordioso, que acalenta, que manda descansar. São os remédios doces para aquilo que nós vivemos.
Mas existe a justiça de Deus, que não quer que nós nos percamos. E porque ela não quer que nós nos percamos, que a gente se perca, Ele permite os remédios amargos. Eu posso partilhar com vocês que eu estou tomando remédio amargo. Vivi primeiro a visita e um remédio doce. Para quem não sabe, no início da pandemia eu tive um aborto espontâneo. Mas como era começo da pandemia, vivi em casa todo o processo de forma natural. Achei que tinha sido tudo resolvido. Passou um mês, o meu ciclo não voltou ao normal. No segundo mês, fui fazer uma ultrassom e eu não tinha expelido nada. Então até é perigoso dar uma infecção 2 meses, não é? E depois disso eu tinha a sensação de que precisei passar pela curetagem. E eu tinha a sensação de que o meu corpo não funcionava mais do mesmo jeito. Como se a curetagem tivesse sido ruim, mal feita. Era o meu sentimento. Mas recentemente eu recebi uma dose de um remédio doce. Ao ser convidada para ir numa missão em Vitória, em Vila Velha, lá no Espírito Santo, na comunidade Água Viva. A Raquel Carpenter, a fundadora, me chamou, me levou para pregar o retiro, mas também me colocou para participar do retiro. E num dado momento, numa pregação, eu partilho isso, gente, porque vocês podem trazer isso para a vida de vocês. Num dado momento, quando estavam falando sobre perdão, reconciliação, eu fui perguntando para Deus com quem eu precisava perdoar, quem eu precisava me reconciliar. E uma pessoa da comunidade colocou a mão em mim, começou a rezar e foi pedindo a Jesus a graça de que os meus órgãos internos fossem reconciliados. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. E ela foi clamando o sangue de Jesus, que uma gota do sangue de Jesus tinha o poder, era o remédio, para curar o meu corpo que estava todo cinza, como ela dizia, parece que seus órgãos estão cinzas. E ela foi clamando este remédio, o sangue de Jesus, para curar os meus órgãos e reconciliá-los. Enquanto ela rezava, eu fui percebendo que o meu corpo havia ficado de luto por aqueles 2 meses ali. Por isso eles não voltavam a funcionar normalmente. E ela foi rezando, rezando e disse: eu vejo agora os seus órgãos vermelhos vivos, como se eles voltassem a funcionar novamente. Eu saí de lá pulando de alegria, contando para todo mundo, não foi? Porque eu havia tomado um remédio da misericórdia. O sangue de Jesus havia tocado e me curado. Olha que coisa boa, amém? Glória a ti, Jesus. Chegando em casa com aquela alegria, passaram-se os dias, passou um mês. O aplicativo avisou que o ciclo tinha que vir, não veio. Opa, vamos comprar um teste de gravidez. E para minha alegria, na semana de São José, na quarta-feira, que é dia dedicado a ele, sabe o que aconteceu? Descobri que estava grávida. Quanta alegria! Glória a Deus! Glória a Deus! E foi essa nossa alegria em casa. Que festa! Meus filhos toda hora vinham, beijavam a barriga e beijavam o irmão, com tanta alegria, com tanto amor. Foi motivo de muita alegria na nossa casa. Mas eu falei para eles: filhos, vamos fazer assim? Nós vamos guardar um pouquinho, irmão, que a mamãe tem que tomar uns medicamentos por conta da trombofilia.
por conta de uma outra realidade que eu tenho, que o meu corpo vê o embrião como algo agressivo. Então, às vezes, ele quer expelir. Então, eu preciso tomar um medicamento para isso. Então, a gente vai ver, filhos, se Jesus vai querer que o irmão fique conosco, ou se ele vai para os outros irmãos que estão no céu. Nós temos 6 no céu. Já tive 4 abortos espontâneos, 2 eram de gestação gemelar. Então, 6 no céu. E vivemos essa expectativa. Mas, na Semana Santa, na terça-feira, eu fui fazer a ultrassom. Sebastião estava com febre e fui sozinha fazer a ultrassom. Chegando lá, o médico olhou e falou: nossa, o tamanho de 7 semanas dá certinho o tempo que você está, 7 semanas. Mas eu não estou vendo batimentos cardíacos. Eu confesso que o remédio foi amargo demais. E eu ainda estou nas doses desse remédio. Passamos a Semana Santa vivendo intensamente. Isso foi na terça. Na quinta, fomos para o Getsemane. Senhor, se é possível, afasta de nós esse cálice. Porque o médico disse que era para refazer na outra terça. Terça agora. Então, vivemos ali o Getsemane. Se é possível, Senhor, que não beba esse cálice. Mas, se é possível, dê-nos força para beber desse cálice. Passamos a sexta-feira vivendo a dor da entrega na alma, no corpo. Vivemos o sábado de silêncio, de espera da ressurreição. Porque o mesmo sangue de Jesus que tocou o meu ventre e me curou também tinha poder de ressurreição. Mas tem o poder de ressurreição nesta terra ou na vida eterna. Nós não sabíamos qual seria a manifestação da glória de Deus. E terça-feira agora, véspera da festa da misericórdia, de fato, o nosso bebê foi se encontrar com os outros irmãos. Então eu estou tomando do remédio amargo. Estou no processo. Até comentei com a Dani, comentei com os irmãos. Falei: Jesus, vai me dando um remédio para que eu possa falar para eles. Porque eu estou no momento de... o remédio ainda está fazendo efeito. Mas o que eu quero partilhar com vocês, não é que vocês olhem para mim e falem: ah, coitada. Não é isso, não é coitada. Estou passando por este momento que não compreendemos. Foi tudo tão perfeitamente executado por Deus. Foi ou não foi? Foi tudo tão perfeitamente executado por Deus. A nossa parte nós fizemos. Mas de todo mal Deus tira um bem maior. O meu filho tem 5 anos, está na escola. Hoje, sábado letivo. E ele falou assim: mamãe, na quinta-feira ele falou: mamãe, eu não gosto de Jesus. Porque Jesus levou o irmão de novo com os outros. E eu disse para ele: filho, Jesus está bem juntinho com a gente, sofrendo com a gente. Ele está triste junto com a gente. Mas de todo mal, Deus tira um bem maior. É o efeito da misericórdia, do remédio da misericórdia, é de todo mal tirar um bem maior. E ele falou: mãe, qual é o bem maior? Eu falei: o irmão ou a irmã já está com Deus. É um bem maior. A nossa meta não é morar no céu? Então já é um bem maior. Ele falou: e qual o bem menor? Eu falei: o bem menor é que o irmão não está com a gente. Mãe, e qual o bem médio? Eu falei: filho, o bem médio é que nós amamos tanto esse irmão
Queríamos tanto que Ele estivesse com a gente, para a gente amar, para a gente brincar, para a gente cuidar, que agora nós temos um ao outro para viver isso. O bem que nós vamos tirar disso é o amor, para que a gente se ame mais, brigue menos, bata menos. Quando nós estamos no meio dessa justiça, porque Deus quer me salvar, porque Deus quer salvar a minha família, porque Deus quer te salvar. Eu não sei onde essa oração, essa oferta vai chegar. E para ajudar, porque emocionalmente eu fiquei bem mexida, foi para a coluna e eu com bastante dores, quase travando. Mas que Deus é esse que tira, ainda permite que trave? Não é assim que nós devemos olhar para Deus. É deixar que a nossa dor, o nosso sofrimento, eu já disse isso em outros momentos, ele passe na cruz com Cristo e se torne redentor. Ele tem o poder de salvar. A pessoa que é má, que não tem a Deus, ela vai sofrer essa justiça para a sua própria conversão, porque Deus não quer perder essa pessoa. Mas nós que somos de Deus, quando passamos por esse tempo, nós sofremos por nós, para a nossa conversão, mas para a salvação de muitos. E nós precisamos entender isso. Santa Faustina viveu isso. Os 3 pastorinhos viveram isso. As suas dores, as suas ofertas para a salvação da humanidade. Vou convidar você a pegar o diário. Vou vir aqui ver o número certinho para vocês. Eu convido você a pegar o diário. Espera aí que eu... No número 1465. Quem tem aí? 1465. Ah, tá aqui. Achei. Olha que interessante. Diz assim: apareceu-me em forma de fantasma, e esse fantasma me disse: não reze pelos pecadores, mas por ti mesma, porque serás condenada. Não dando a mínima atenção a Satanás, rezei com fervor redobrado pelos pecadores. O espírito maligno uivou de raiva. Oh, se eu tivesse poder sobre ti, disse ele, e desapareceu. Então eu conheci que o meu sofrimento e a minha oração tolhiam a Satanás e arrancaram muitas almas de suas garras. Rezar pelos pecadores, ofertar as dores pelos pecadores, os tira das garras de Satanás. Olha como isso é forte. É você dar um remédio da misericórdia até mesmo para quem você não conhece, com a sua própria vida, com a sua própria oferta. Também aqui no número 1468, do ladinho, diz assim: por um bom tempo senti dores nas mãos, nos pés e no lado. Então vi certo pecador que aproveitou os meus sofrimentos e aproximou-se do Senhor. Tudo é pelas almas famintas, para não perecerem de fome. Olha que forte. As dores que ela sentia, ela percebeu que um pecador se aproveitou dessas dores, dos seus sofrimentos, e se aproximou de Deus, se aproximou do Senhor. Tudo é pelas almas famintas, para não perecerem de fome. Você consegue entender agora que o que você vive
de remédio amargo, se é que você o está tomando hoje, ele tem o poder de salvar almas? Você consegue entender que quando você assim reza, você está permitindo que esse remédio se estenda sobre a humanidade, sobre as almas do purgatório? Porque as almas do purgatório, elas tiveram o tempo da misericórdia, no qual nós estamos inseridos. Diga, eu estou no tempo da misericórdia. E por que você e eu estamos no tempo da misericórdia? Porque nós podemos, com as nossas ofertas, com os nossos jejuns, mortificações, com as nossas dores, nós conseguimos ir nos purificando para chegar no céu, certo? É misericórdia de Deus, é ou não é? Mas as almas que estão no purgatório, elas mais nada podem por si. Elas vivem sobre a justiça. Ontem, na novena da misericórdia, vou tentar pegar aqui para vocês. Beber o remédio amargo não é fácil, né, gente? Mas a gente vai devagarzinho oferecendo e colocando sentido naquilo que nós vivemos. Deixa eu só pegar aqui para vocês verem que interessante. Ontem nós rezamos o 8º dia da Divina Misericórdia, da novena, e ela dizia assim: hoje traze-me as almas que se encontram na prisão do purgatório e mergulha-as no abismo da minha misericórdia. Que as torrentes do meu sangue refresquem o seu ardor. Todas estas almas são muito amadas por mim. Elas pagam as dívidas à minha justiça. Está em teu alcance trazer-lhes alívio. Tira do tesouro da minha igreja todas as indulgências e oferece-as por elas. Oh, se conhecesses o seu tormento, incessantemente ofereceria por elas a esmola do Espírito e pagaria as suas dívidas à minha justiça. As nossas dores, nós podemos oferecer também pelas almas do purgatório. Mas aqui Jesus fala, aproveita do tesouro da minha igreja e oferece por elas, para que elas saiam de lá do purgatório. E o que nós devemos oferecer? As indulgências. E amanhã é dia de indulgência plenária. Amanhã é dia de nós darmos o remédio da misericórdia para as almas do purgatório. É forte isso ou não é? Você consegue perceber que em dados momentos você vai beber do remédio doce? Em dados momentos da vida, para que a gente não se perca, nós vamos beber do remédio amargo. Mas em outros momentos, até mesmo bebendo do remédio amargo, nós somos capazes de dar o remédio para o outro. Nós podemos aplicar o remédio, dar o remédio da misericórdia, vivendo as obras de misericórdia, que o padre vai falar amanhã, não é? Se Deus quiser, estarei com ele. Se não quiser, estarei assistindo de casa. Mas o remédio das obras de misericórdia, eles são os remédios que nós podemos ir aplicando dia após dia, aqueles que estão ao nosso lado, a começar na nossa casa. O dar de beber a quem tem sede, dar de comer a quem tem fome, vestir os nus, acolher os peregrinos, consolar aqueles que choram a morte de um ente querido. Isso tudo é obra de misericórdia. É o ser misericórdia, é o dar remédio da misericórdia para o outro. Ensinar os ignorantes é obra de misericórdia. Você sabia disso? Então, a pessoa que chega e fala, eu não sei mexer no celular, minha filha. Ensinar com carinho, com amor, é obra de misericórdia.
E rezar o texto da misericórdia nos hospitais é obra de misericórdia. Consegue perceber que nós bebemos do remédio? Sendo curados, nós vamos aplicar o remédio. Mas nós podemos, enquanto bebemos e tomamos as dosagens dos medicamentos, do remédio, nós podemos ofertar. Ficou claro isso? Me fiz entender? Sua vida começa a ter um sentido diferente agora? Nas suas lutas, nas suas dores, filhos nas drogas, marido alcoólatra, todas essas realidades. Você veio aqui para experimentar do remédio doce da misericórdia, desse sangue e água que jorram do coração de Jesus e que tem poder de curar-nos completamente. Você crê nisso? Olha esse remédio, isso é o remédio da misericórdia, o sangue e água, os sacramentos. Jesus é tão misericordioso, que Ele se encarnou para nos salvar, certo? Mas Ele veio, morreu na cruz, ressuscitou e podia ter ficado por aí, não podia? Mas o que Ele faz? Envia o Espírito Santo, mas antes dele ir para o Pai, antes dele viver o Getsemane ali, viver tudo aquilo, o que Ele faz? Ele institui a Eucaristia. Então, é misericórdia de Deus os sacramentos para nós. É remédio da misericórdia para nós a confissão. O maior doença não é o pecado? Não é? Então, o arrependimento, e muitas vezes, experimentar do arrependimento pode ser um remédio amargo. Você cometeu algo, algo aconteceu, você está vivendo algo bem doloroso na sua vida, mas você se arrepende. Opa, chegou no ponto que Deus queria. Nesse arrependimento, você vai se rever, confessar, mudar de vida. Igual a mulher pecadora, que estava lá, a mulher adúltera, tinha pecado, tinha feito as coisas erradas, tinha feito sim. Pegaram ela, apresentaram, trouxeram ela até Jesus. Jesus ficou ali riscando no chão e falou assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. O que aconteceu? Todos olharam para si, tiveram consciência e alguém atirou a pedra? Ninguém atirou a pedra. E Jesus olha para aquela mulher e fala: onde estão aqueles que te condenavam? Jesus age de misericórdia com ela e fala: eu não te condeno. Mas Ele dá uma ação que ela precisa fazer para que, experimentando da misericórdia, ela não torne-se a pecar. Nós somos convidados como pecadores, experimentando desse processo todo que nós vimos até aqui, confessar, se reconciliar com Deus e não tornes a pecar, porque o remédio que Deus nos dá, quer seja doce, quer seja amargo, ele é para a nossa salvação. Fala agora com Jesus, bota a mão aí no seu peito e fala: Jesus, que este remédio que hoje eu tomo, quer seja doce ou amargo, faça e tenha o efeito de salvação na minha vida. Amém. Você pode fazer essa oração ao longo dos seus dias, da sua vida. E entendendo também, tem uma outra passagem que é muito bonita, que ela é daquela mulher que chega e fala para Jesus: Jesus, você pode curar a minha filha?
E Jesus fala: eu não posso tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos, porque ela não era judia. E Jesus falou, e ela, aquela mulher, experimenta ali a humilhação, coloca os pés na humildade, e experimentando isso, ela fala com fé para Jesus: mas os cachorrinhos comem as migalhas do chão. E Jesus fala: por causa da sua fé, eu concedo o que me pedes. Que nós possamos, com o coração humilhado, reconhecendo que somos miseráveis, pecadores, nos arrepender dia após dia, e vivendo este arrependimento, o Senhor nos encontre lutando para alcançar o céu. O inferno existe? E por que Deus permite que as pessoas elas vão para o inferno? Na verdade, todos nós passamos pelo tempo da misericórdia, que é o hoje, é a nossa vida, certo? Todos nós. Há aqueles que recusam a ação de Deus, a existência de Deus, o poder de Deus, passam a vida recusando essa ação misericordiosa de Deus. Então nunca fizeram essa experiência de arrependimento. E quando essas pessoas estão diante de Deus, justo e misericordioso, elas não conseguem se arrepender. E por isso elas vão para o inferno, não há arrependimento. Mas nós, que somos convidados a constantemente nos arrepender, confessar, voltar, reconciliar, o nosso coração está nesse movimento e nós precisamos estar. Porque se Jesus nos chamar agora, diante dele, o nosso coração vai ter a força de arrependimento. Porque nós confiamos na misericórdia do Senhor, não pelos meus méritos, mas porque nós confiamos no Senhor. Nós clamamos a misericórdia, entende? Então que o Senhor nos encontre lutando. Que o Senhor nos encontre caindo e levantando. Que o Senhor nos encontre experimentando da nossa miséria com o seu amor. Que isto é a misericórdia, esse movimento, não porque nós merecêssemos, mas por amor, Deus se dobra a nós para nos salvar. Meus irmãos, minhas irmãs, os remédios que temos tomado, cada um sabe o que você tem tomado. Cada um sabe a dose que você tem tomado. Mas deixe que esse remédio faça efeito. O remédio do amor e da misericórdia. Porque tudo isso é para nos salvar. Que o Senhor nos encontre lutando. Que o Senhor nos encontre oferecendo. Que o Senhor encontre em nós corações dispostos a se entregar por amor. Amém? Vamos ficar de pé. Gabi, peço licença para agradecer, pelo seu testemunho, porque você falou tomou remédio doce, está tomando remédio amargo. Podemos aplicar o remédio às almas sofredoras do purgatório, mas eu acho que não tem como não dizer, e eu acho que falo também em nome de todos nós que acompanhamos o seu testemunho, que você também aplicou remédio sobre as nossas almas. Aplicou um remédio, porque muitas vezes nós não entendemos os nossos sofrimentos. A gente pergunta onde está Deus, e tudo que você foi falando, foi trazendo, ficava pensando também, e você foi contando, a gente sabia, então os irmãos se alegravam com os remédios doces, mas a gente nem conseguia aplaudir. Pensava ali também no coração do Emanuel, porque a gente sabia que você estava nesse remédio amargo.
Eu também não sabia se você ia vir pregar, mas agradecer a Deus, agradecer a você, porque nos dá realmente do seu remédio amargo, você faz com que a gente tenha um remédio doce, para também aceitar que Deus nos faz um exército de misericórdia, que Deus também nos faz, como Santa Faustina, das minhas dores um pecador aproveitou, e das nossas dores nós também queremos fazer que muitos se aproveitem, se salvem, cheguem a Deus, cheguem aos céus. E essa é a nossa missão. E obrigado por você puxar essa fila conosco. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, a sua missão, e estenda também a sua mão, mas em oração, mas também em gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reúne nesses dias para celebrar a festa da misericórdia, que se misturam remédios doces e amargos, mas sempre para a nossa salvação. Obrigado por tua misericórdia na vida desta filha, e que o Senhor também faz a misericórdia, o teu amor transparecer para nós. Abençoa, mas nela, Senhor, abençoa todos aqueles que agora também oferecem, como Santa Faustina ofereceu sua vida em holocausto, pela salvação de muitos. Senhor, inscreve no nosso coração realmente esta espiritualidade, este amor a Ti, aos pecadores, que faz de nós, contigo, em Ti, um sacrifício vivo. Senhor, abençoa, mas nesta oração todos nós nos entregamos, todos nós nos entregamos a Ti. Nós vos pedimos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Diante de tudo isso, só me vinha uma música, um refrão que podemos cantar. E dizia assim, é uma antiga música que diz assim: Tu minhas mãos solicita, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Jesus faz isso porque nos ama, então canta. Senhor, Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a Ti, buscarei outro mar. O barco está em alto mar. Aqui estão os pecadores, convidados a tomar o remédio doce dos consolos, da presença de Deus. Agora, entender
e não recusar os remédios amargos, porque muitas vezes quando ele é amargo, a gente coloca na boca e cospe, não toma todo. Agora, tomando o remédio amargo nessa consciência de que o barco está em alto mar, não dá para voltar. A humanidade está sedenta da misericórdia de Deus e passando por nós, que alcance a muitos corações. Eu queria pedir aos padres que dessem a bênção com Santa Faustina, a relíquia de Santa Faustina, ela que muito bem soube nesses remédios ser remédio para a humanidade, apresentando para nós a misericórdia. Sejamos nós portadores da misericórdia, apóstolos da misericórdia, porque vivemos e damos o remédio da misericórdia. E antes da bênção, algo que nos consolou na sexta-feira santa, a pregação do diácono, ele contava uma história, sabe, padre? E aquilo ficou muito forte comigo, eu conto para vocês aqui. Nós perdemos o nosso irmão, o Luiz, no infarto, ontem, fulminante. A Gabi está vivendo um processo de aborto, mas também muitas alegrias no nosso meio. E ele contava a história de um sacerdote que se dedicava bastante na missão na África. E ele vendo aquelas dificuldades, vendo o sofrimento, vendo as dores, as crianças morrendo de fome, os idosos, enfermidades. Um dia ele entra na capela e começa a brigar com Jesus e diz: Jesus, tu não és amor, tu não és misericórdia, o que está acontecendo? Eu vou deixar o meu sacerdócio, eu vou embora, eu vou voltar para a minha terra, eu não aguento mais ver tanta dificuldade. E naquela briga com Deus, aquela oração bonita, ele acaba cochilando. E na hora que ele cochila, ele sonha com Jesus. E Jesus se apresenta a ele sorrindo e pergunta para ele assim: você está com raiva de mim? E aí Jesus diz: só me diz uma coisa, com quem eles estão? E aquele sacerdote acorda: com quem meu filho está? Com quem o teu parente que faleceu está? É melhor ele estar lá ou estar aqui sofrendo? Então essa é a consolação também da nossa alma. Então que a gente possa buscar sempre a misericórdia em vista do céu. Até o sofrimento aqui na terra, até a justiça de Deus é misericórdia. Por quê? Para que aqui soframos, para não perdermos o céu. Aqui sofrer para não perder o céu. A justiça de Deus, as dores, é para que aqui soframos para não perder o céu. Então aqui com a relíquia de alguém que assim soube viver, sofreu bastante aqui para não perder o céu, mas para levar muitas pessoas para o céu. Senhor, que as nossas vidas, nós aqui, este exército de misericórdia, os teus filhos e filhas aqui presentes, na Canção Nova, nesta casa de misericórdia, mas que acompanham este momento, talvez até vão ver depois esta pregação, este momento de oração. Senhor, nos ensina a ser como o Senhor que se ofereceu, mas também como Santa Faustina, que se ofereceu ao Senhor, meu Deus, por nós. Que esta bênção cure os nossos corações e nos ensine, Jesus, a tua espiritualidade de amor e de misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Viva Jesus! Viva! Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir. Ele sorri para você. Pronunciastes meu nome lá na praia.
Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Viva Jesus!